Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neura, sim, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos caçar demônios usando o poder da música! Nós vamos falar sobre K-Pop Demon Hunters, que eu não sei como é que é o nome em português, mas sei lá, caçadoras de demônio do K-Pop? Acho que é isso, né? É isso. Que é um filme que eu fui ver, eu sabia que ia ser bom, pelo menos divertido, porque o trailer é bem bonito. Mas quando eu assisti, meus amigos, minhas amigas, minha pupila dilatou. Que filme sensacional. Eu sabia que tinha um dedinho de aranha-verso no estilo da animação, mas eu não sabia que eles tinham feito um negócio tão legal. Cara, a Sony se deu muito bem em se afastar do realismo. Eles resolveram arriscar fazendo um negócio completamente diferente, que é o Aranha-Verso, e agora eles estão abrindo as animações para coisas muito legais, coisas muito mais novas, sabe? Enquanto a Pixar, que era inovadora, agora tá presa no mesmo design. A Disney só sabe fazer remake, e a Sony, que era basicamente quase um azarão das animações, tá aí fazendo coisa foda. Fizeram os Aranha-Versos, tem os Mitchells versus as Máquinas, que é sensacional, e agora nós temos K-Pop Demon Hunters, que é muito, muito bom. O filme conta a história de 3 meninas que têm um grupo de K-pop chamado Huntrix, e elas, além de fazerem sucesso mundial, elas também caçam demônios. O filme começa com um flashback pra gente saber o que aconteceu. Quem conta a história pra gente é a pessoa que cuidou das meninas enquanto elas estavam crescendo. E o flashback começa falando que desde o começo do mundo, os demônios sempre quiseram roubar as almas dos humanos. E com isso surgiu um trio de mulheres que, além de serem caçadoras talentosíssimas, também tinham o dom da música. Porque a música tem o poder de elevar a alma daqueles que estão ouvindo e unir todos em uma única voz. E isso faz com que uma barreira de proteção seja criada no planeta Terra que não deixa os demônios entrar. Por enquanto, essa barreira tá azulzinha. O sonho é que a barreira fique dourada, que daí não tem como demônio nenhum entrar de jeito nenhum nunca. Com o passar do tempo, vão tendo trios de cantoras que são extremamente famosas, extremamente talentosas e que secretamente caçam demônios. A gente vai conhecer a história das Huntrix, que são a nossa versão atual. Quem educou elas foi uma das membros do grupo anterior de caçadoras de demônios. Ela é tia de uma das integrantes e a lógica dela é tipo, se vocês querem proteger o mundo, não demonstrem fraqueza, não demonstrem sentimento, não demonstrem sofrimento. Ela é bem contra esse negócio de demonstrar fraqueza. Então a gente aprende essa parte das meninas e já corta para um show de K-pop. O show é grandioso, é maravilhoso, lindo, lindo. As cores são bem feitas, a animação é muito legal. Uma coisa que você vai ver no decorrer do filme são as expressões faciais, porque eles pegaram as expressões faciais de animes, mas agora em 3D e fica uma coisa muito, muito legal. E outra coisa que eu achei fantástica, que eu espero não estar sendo preconceituosa, não preconceituosa, mas eu não quero falar isso de uma maneira leviana, mas eu nunca tinha visto em um filme tantos orientais diferentes. Porque quando os filmes são feitos ocidentalmente, eles fazem meio que várias pessoas parecidas. Dessa não. Você vê os personagens, você vê os fãs e eles parecem que vieram de lugares diferentes. Isso só acontece porque tem 3 mulheres em cargos de liderança para fazer esse filme. E essas 3 têm origem oriental. A diretora, a produtora e, se eu não me engano, a coordenadora de animação, eu acho. E as 3 são muito apaixonadas por essa ideia e elas ficaram muito tempo planejando esse desenho. Não foi uma coisa de dia para noite, sabe? Elas pensaram, e é um projeto tão legal que todo mundo que foi convidado a participar desse projeto aceitou imediatamente. Outra coisa legal é que as vozes dos filmes na linguagem original, pelo menos, são todas feitas por atores orientais de vários lugares, ou mestiços, ou coreanos, tem vários tipos de atores. Então esse filme foi feito com muito cuidado, muito amor e dá pra ver isso. Então os fãs estão lá contando por que as meninas são tão legais e cada menina, ela tem a sua personalidade específica. A personagem principal, que é a Rumi, ela é meio que a líder do grupo e ela tem a maior envergadura vocal, ela consegue fazer o solo. A Mira, que sou eu, a Mira, ela é líder de coreografia e ela é aquela que tem um passado de rebeldia, sabe? Ela é rebelde do grupo e tem a Zoe, que ela é super fofinha, ela é super bonitinha, mas ela que faz as letras e ela que canta os raps no trio. E uma coisa legal é que eu comprei essa peruca antes de saber sobre o filme, porque veio da China. Então eu tava assistindo esse filme sexta-feira passada, quinta-feira passada, semana passada. E ela tinha um cabelo vermelho, longo, liso, e eu falei, é um sinal de que... Ai, que alegria que eu fiquei, porque eu tenho exatamente a peruca de uma delas. Mas tá, o show tá pra começar, só que o avião delas tá indo em sentido oposto. Quando a gente entra no avião, elas estão comendo
Muito. Por quê? Porque elas têm que se preparar pro show. Mostra elas comendo vários tipos diferentes de carboidrato, porque o show é gigantesco, elas têm que dançar o tempo todo, e por isso elas precisam de energia. Então elas comem com uma alegria no coração, elas estão para comer o miojo delas, cada uma comendo o seu miojo com o seu nome, porque elas têm produtos licenciados com os nomes delas, e o empresário liga falando, cadê vocês? A gente tá comendo, se preparando pro show. Eles, mas e o show? Cadê vocês? E elas veem que o avião tá indo pro lado oposto, assim. Daí elas falam, eita! E daí elas olham, uma das aeromoças tá regando a planta com café, o outro tá olhando pra parede, todo mundo com cara de medo, elas falam tipo, ai, não, demônios não. E uma característica interessante sobre os demônios é que eles têm umas marcas, como se fosse um arranhado de tigre, assim, que fica uma vibe um pouquinho Avatar, mas não tanto, só um pouquinho, Avatar. E elas falam, eita, então tá. E daí elas são maravilhosas pra destruir os demônios. Elas são super estilosas, elas têm força e poder. E o mais legal, quando elas começam a lutar contra os demônios, uma música começa a tocar e elas começam a cantar junto. Eu não sabia que isso era um musical. Eu não sabia que isso era um musical. Inclusive, as produtoras têm essa tendência de esconder o quão musical são os filmes, né? Você vê o trailer, você não imagina que eles são tão musicais. Quando elas começam a cantar e caçar os demônios, gente do céu, meu coração bateu mais forte. Eu tive uma segunda puberdade, meus chakras se realinharam, porque todas as músicas desse filme são boas. Todas. Não tem uma que é mais ou menos, não tem uma que foi feita com preguiça. Todas são incríveis. E elas lutam com os demônios enquanto dançam e cantam até elas descerem no show e finalizarem a música. Todo mundo no show tá tipo, yeah! E eu junto. Eu fiquei realmente muito empolgada. E quando elas cantam pro público, a alma deles fica azulzinha e ela fortalece a barreira de proteção contra os demônios, que em breve vai ficar dourada e daí tudo vai ser mais fácil. Elas saem do show, é o último show da turnê delas. Elas são tipo meio exaustas. O empresário fala, eu reservei uma semana de spa pra vocês. Elas falam, não, a gente tem um plano mais legal, ficar na nossa casa no sofá. E quando elas estão se arrumando pra poder ficar pra sempre no sofá comendo, a Rumi chega toda feliz, dizendo que ela lançou a música que vai ser a música que vai conseguir fortalecer a barreira. O nome da música é Golden. E ela fala, eu lancei Golden, porque a gente tá quase conseguindo, sabe? A gente tá quase na hora de a gente conseguir fazer a barreira, não se preocupar mais com isso, por que não? Então elas estão de pijaminha, assim, todas felizes. A Mira, que sou eu, ela tem uma versão pijama, que é o mesmo cabelo, só com 2 lacinhos, assim. Então, família, por que a gente não lança Golden e já faz isso logo, em vez de descansar? E elas falam, tipo, Rumi, a gente quer descansar. E daí já o empresário chega todo feliz falando, a música é número 1. E daí ela assim, a música é número 1. E daí o que acontece? Eles lançam um clipe da música Golden. O clipe é sensacional. Quem fez esse filme se preocupou em fazer um clipe que vai dentro do filme. Tipo, você vê primeiro no celular. E o clipe é super bem feito. E a música é ótima também. Então, elas imediatamente viram sucesso de novo. Elas estão no top 1 musical e já estão ensaiando pra lançar Golden ao vivo. Só que nós temos um pequeno problema. A Rumi está ficando sem voz. Ela dá umas falhadas fortes, assim, quando eles estão ensaiando. E todo mundo fica, eita, Rumi, você é meio que a solista do negócio, você não pode fazer isso. Ela, gente, desculpa, não sei o que eu tô fazendo. Enquanto a Rumi tá lidando com a voz dela, no inferno tem o demônio fogo. Ele é um fogão, assim, enorme fogo, colorido, umas cor bonita. E todos os demônios lá são super engraçados também. E daí, uma das pessoas que tentou matar as meninas desce de novo pro inferno e ela fala, elas são muito poderosas. Ele fala, não, enquanto fogo, né? Não enquanto pessoa. Não, você que é fraco. E daí o fogão, o grande fogo, mata o demôniozinho. Daí quem aparece? Aparece o Gnu. Gnu aparece, todo demônio, meio avatar novamente, em avatar, com um chapeuzinho, falando, eu tenho o plano perfeito. Nós vamos criar uma boy band de K-pop para ganhar os fãs delas. E daí a gente ganha as almas deles e elas ficam mais fracas. E em troca você vai tirar todas as memórias ruins da minha cabeça. Demônio do fogo fala, top, vai lá. Eles ascendem em direção à superfície para ganhar das meninas enquanto boy bands. A Rumi tá mal porque a voz dela tá sumindo, mas daí ela vai no banheiro e a gente descobre que ela é metade demônio. Sim, a mãe caçadora de demônios namorou com um demônio e teve uma filha meio demônio. Só que a mãe morreu e quem cuidou foi a tia e o método da tia de cuidar é o mesmo método dos pais da Elsa no Frozen. Vamos esconder tudo aí. Esconde tudo. Coloca uma jaquetinha. Conceal don't feel. Ninguém pode ver. Se ninguém vê, ninguém fica frustrado até a gente fazer a barreira ficar dourada e daí você tá livre. Mas enquanto isso a gente vai esconder cada aspecto da sua existência. Tá bom, filha? Desde pequenininha. Então ela não pode ir nas casas de banho com as amigas dela porque ela não pode mostrar as marcas dela, né? As marcas de demônio dela. E as meninas acham estranho
estranhos, falam, meu Deus, você é muito modesta, Rumi, chega, é só mulher que vai estar lá, e elas não entendem, e a tia dela não deixa ela contar para as meninas a verdade, ela tem que sempre esconder esse aspecto dela, porque os demônios são todo mal, então, quando tudo resolver, a gente conta pra ela. Para tentar salvar a voz da Rumi, a Zoe convence ela de ir num herbalista, que tem várias fotos fake com outros cantores de K-pop, outros grupos de K-pop, dizendo que ele salvou a voz de todo mundo. Chega lá, ele é maravilhoso, porque ele fala, para salvar a sua voz, a gente precisa entender você como um todo. Ele arregala o olho bem grande assim, e ele olha pra ela de cima a baixo, e fala, nossa, mas você é muito fechada, eu não consigo perceber nada em você. E daí ele olha pras outras meninas e consegue perceber o que tá nas outras meninas, e ele entrega um galão, assim, uma caixa de... como se fosse uma poção mágica, uma mistura de ervas, uma garrafada oriental, para ela melhorar a voz. Elas são todas disfarçadas, assim, porque ninguém pode saber que a Rumi tá sem voz. E quem passa por ela é o grupo mais lindo de homens que você vai imaginar na sua vida. Todos eles são belos, todos eles têm cabelo de algodão doce, um deles é super bombado, e cada um tem uma característica especial. Um é o mais novinho, e eles chamam ele de Baby, daí tem um que é mais romântico, e o cabelo dele faz um coração. E tem o Gnu, que é a animação mais linda do mundo. Eu queria namorar com aquele homem, eu queria ele como marido, e não tem mais. Ninguém mais ganha daquilo. A gente já conseguiu alcançar o ápice da beleza em animação, e é ele. Ele é muito perfeito, ele é muito bonito. Ele é realmente, eu amo ele. E elas começam a babar quando vem eles. Elas têm um acesso, é muito bom. Elas são tipo, meu Deus do céu, esses homens. E a Rumi tá tipo, claro que não, vocês duas são muito dela. Olha pro Gnu e fala. Só que ela tropeça, cai no chão, e ele olha pra ela como se ele fosse dar a mão pra ela se levantar, e eles terem um momento de dorama, sabe? Que a menina tá caindo e o cara pega. Eles fizeram essa cena especificamente porque o dublador original, ele é um ator de dorama. Sim, e ele fez um dorama, que eu não lembro o nome agora, mas eu devia ter anotado, que ele faz isso, a menina tá caindo e ele vai lá e pega ela. Só que no filme, ele olha pra ela e fala, olha pra onde anda, e sai, deixando as meninas humilhadas, bravas e deprimidas. Eles são maravilhosos. Gente, eu acho que palavras não vão definir a qualidade e a fodeza que está nesse desenho, tá? Antes de tudo, vocês têm que assistir. Se você tem um fiapo de gosto de música pop de qualquer país, você vai gostar desse filme, porque ele é tipo o suprassumo da música pop. É assim que se faz boy band. É assim que se faz. Viu uma ideia de você? Assim, só queria dizer isso. Os meninos estão lá porque eles vão fazer o lançamento na rua do grupo deles. A boy band chamada Saja Boys. E a música é muito boa. O nome da música é só da pop. E a coreografia é boa. Eu sei que eu tô sendo repetitiva, mas é muito bom. E daí todo mundo fica completamente ensandecido porque eles são maravilhosos. E as três meninas são tipo, que ódio. E daí elas começam a dançar com a musiquinha falando, bosta de música boa, que ódio. E daí ele joga um beijinho de coração e a Mira pega o coração com a mão e fala, eles podem fazer coração do nada? E daí elas percebem que eles são demônios. Elas veem o olho amarelo. Elas veem as marcas de Avatar. E elas falam, eita, que merda, demônio boy band, eita, o que a gente faz? E delas, vamos destruir tudo. Eu falo, mas a gente não pode fazer isso na frente de todo mundo. E daí depois que eles cantam, eles vão ajudando as pessoas, vão entregando uma comida, vão dando os presentes, elas vão atrás destruindo tudo, falando, não, eu espero que eu esteja sendo bem explicada, porque eu tô só me divertindo contando as coisas, mas eu não sei se eu tô sendo explicativo bastante pra vocês entenderem. Ah, mas vai aparecer, tá, vai aparecer pedaços da tela, eu esqueci dessa parte da edição. Elas vão destruindo de todo mundo, assim, falando, eita, a gente tem que matar eles, não tem o que fazer. E eles avisam que eles vão estar num programa de variedades, que tem, é tipo um game show, tipo um Gugu, um caldeirão do Hulk oriental. Eles vão estar lá à noite e elas decidem ir lá matar eles, mas antes elas têm que trocar de roupa. Então elas colocam um outfit completamente novo, dessa vez tudo em preto, com maquiagem, com a unha diferente, com cabelo diferente, para poder caçar eles à noite. E o que os meninos estão fazendo nesse show? Eles estão tomando uma madeira de molho de pimenta. E o único que consegue é o Baby do grupo, né? O nome dele é Baby. O Gnu, que sabe das coisas, viu elas lá, ao invés de fugir delas, eles falam, as meninas do Hunter que estão aqui, desçam. E eu falei, né? Elas são todas de roupas de batalha, super estilosas, de couro. E daí desce um escorregador com uma piscina de bolinhas pra elas descerem. Elas descem, mas elas não conseguem deslizar porque a roupa delas é de couro. Ai, como eu amo esse filme! Então elas descem tipo...
até a piscina de bolinha. Quando elas conseguem descer, tá um de frente pro outro, assim. Os Saja Boys e a Huntrix, eles estão do lado do outro e eles falam, muita honra de ter vocês aqui. E elas, nós estamos mais honrados. E eles fazem uma competição de quem é mais honrado. E eles vão abaixando. Tipo, a honra é nossa. Não, a honra é nossa. E eles vão baixando até eles ficarem quase dobradinhos, assim. E eles somem. Vão correndo e elas vão atrás deles numa casa de banho. Só que dessa vez a casa de banho é masculina. E eles só chegam lá pra meio que desviar a atenção, porque tem mais um monte de demônio na casa de banho pra elas lutarem contra. Enquanto as meninas estão lutando com os demônios que vêm da água, por isso eles se chamam demônios da água, a Rumi está lutando com o Jinu. E ele tá achando, nossa, como você é forte e tal. E acontece alguma coisa e a roupa dela rasga. E ele vê que ela é parte demônio. Ele fala, eita, ela é parte demônio. Só que ao invés de denunciar ela, ele ajuda ela a esconder a marca antes que as meninas vejam. E ela fica, eita, esse demônio me ajudou? E ele, eita, essa caçadora de demônio é meio demônio? Eles ficam num grande eita, assim, oriental. O Jinu desce pro inferno falar com o demônio fogo. E ele fala assim que existe uma na Terra que tem as marcas dele, porém ele não tem o controle sobre ela. E o Jinu fala, ótimo, eu vou descobrir a fraqueza dela e a gente vai conseguir todo o poder. E os dois falam top um pro outro, top demônio do fogo, top demônio bonito, e ele sobe de novo pra continuar a jornada de caos e destruição sendo muito bonitos, com uma música muito legal. Talvez eu seria a primeira a perder a alma. Eles são realmente muito bonitos. E realmente muito talentosos e bem vestidos. Na verdade, assim, as meninas chegam em casa e elas veem que a barreira de proteção tá ficando rompida, assim, tem uns pontos de erosão na barreira e eles estão tipo, eita, que tá dando merda, a barreira tá ficando fraca, elas estão apavoradas e chega o empresário delas falando que a música Soda Pop dos Saja Boys está em primeiro lugar. E elas são tipo, eita, que merda. E elas decidem fazer uma diss track, que é fazer uma faixa falando mal deles para que eles se sintam mal. Então, elas vão usar a raiva na música pra destruir os demônios. O filme é bom, gente. Não diz que o filme tinha lógica. Ele é muito bom. Lógica, a gente não vai pensar muito nisso. As meninas já estão fazendo a letra dessa música pra causar com os demônios. E a Rumi vai pro quarto dela e de repente aparece um passarinho de chapéuzinho. Passarinho de chapéuzinho e o olho dele é todo de um lado, assim. Ele tem um olho de semáforo. E daí do lado aparece um gatão. É um gato enorme que ele também é baseado num tipo de desenho oriental. Eu nunca vou dizer o país, porque eu tenho certeza que eu vou errar. Então, Neura, você tá sendo muito generalizada? Tô, porque se eu falar eu vou errar o país. Então, oriental. Todos. Japonês, chinês, vietnamita, todo mundo. Coreano, oriental, porque eu não quero fazer cagar, tá bom? Então, ele é baseado num desenho tradicional, oriental também, e ele é maravilhoso, porque ele chega todo assustador, mas daí ele derruba um potinho e ele quer erguer o potinho e ele não consegue erguer o potinho e ele é tão fofo. Eu quero tanto apertar aquele gato. Tanto. O gato abre a boca e tem um bilhetinho porque o Jinu quer que ela encontre ele. E ela vai encontrar ele de pijama. Tenta matar ele, mas é um disfarce. Ela é um manequim. E eles começam a conversar sobre o que tá acontecendo, já que ele sabe que as outras meninas não sabem sobre as marcas dela. Ele pergunta pra ela se ela não fica incomodada com as vozes na cabeça dela. E ela fala que não escuta nada. Isso é muito, muito legal e muito interessante como eles fizeram isso. Ele conta a história dele. Ele fala que há 400 anos atrás ele era uma pessoa extremamente pobre e a mãe e a irmãzinha dele também. Por ele não conseguir sustentar a casa, ele começou a ouvir vozes falando que ele não merecia nada, mas que essa voz poderia ajudar ele. Essa voz trouxe prosperidade para a família, mas as marcas começaram a aparecer e a família acabou ficando pobre de novo. E ele fez um pacto com o demôniozão. E daí as marcas apareceram e ele explica que a voz na cabeça dele, do demônio fogo, é para ele sempre se sentir culpado e as marcas são para ele sempre sentir vergonha de tudo de errado que ele fez, para que ele nunca esqueça. Então a vida deles é um eterno tormento de culpa e vergonha. E daí ela fala que não sei como é sentir a voz da vergonha. E ele fala, nós somos muito parecidos. E daí ela pega uma arma dela e fala, a gente não é, sai daqui. E ela sai correndo embora para voltar para casa, fingir que nada aconteceu com as meninas. Enquanto as meninas estão escrevendo essa música da vitória, a gente vê a competição entre os idols, a gente vê quem tá ganhando o ranking, quem tá conseguindo mais fãs, e a gente vê as meninas se matando para que os demônios não roubem as almas de todo mundo. Como elas fazem isso? Com o fundo de uma música ótima. Maravilhosa a música. Muito boa a música. Todas as músicas são boas. Mas tá. Daí tá acontecendo um meet and greet, que é quando as meninas vão encontrar os fãs dela. Uma coisa muito legal. As meninas amam sinceramente os fãs dela. Elas fazem tudo pelos fãs e não é de uma maneira
tipo, arrogante, sabe? Elas não fazem isso porque os fãs vão trazer coisas de volta pra elas. Elas sinceramente gostam dos fãs e elas são felizes de ver eles e elas sabem se eles ficarem felizes, a barreira fica mais fortalecida. Mas elas gostam do que elas estão fazendo. Só que quem aparece no meet and greet delas no meio, os Saja Boys. E daí elas ficam tipo, oxe, nossa, que bosta. E eles fazem uma mesinha do lado e os fãs se dividem em dois. E eles falam, não dá pra dividir. E a Rumi convida eles para sentarem um do ladinho do outro e ficarem numa mesma mesa para não dividir os fãs, porque elas precisam do máximo possível de fãs do lado dela para fortalecer a barreira. Barreira é importante. Enquanto a Zoe tá fingindo que não tá apaixonada por um deles, a Mira tá brava porque isso tá acontecendo, a Rumi tá discutindo com o Jinu, falando para ele assim que eles estão pra lá pra atrapalhar a vida delas. Ele fala, você que é doida, você não conta pra elas, você que é cheia de segredo. E daí os dois começam a meio que se esbarrar embaixo da mesa. E o que acontece? Os fãs começam a shippar eles. Então todo mundo virou já um casal, tipo Brangelina, sabe? Todo mundo já ganhou um nomezinho e tá todo mundo achando que eles vão namorar. Enquanto, na verdade, eles são opostos de um mesmo universo. Daí depois do meet and greet, à noite, a Rumi tá já brother do gatão. O gatão tá lá, tipo, existindo com ela. Porque ele é fofo e grande, eu também seria amiga dele. O passarinho também tá lá. E ela tá tentando reescrever a música do ódio, porque ela tá achando que não tá funcionando, porque ela tá pensando, será que todos os demônios são maus mesmo? Será que tá certo isso? Só que a Mira chega na hora e ela tá desconfiada. A Mira viu a Rumi conversando com o demônio, perguntando se ela era mal de verdade. Ela tá achando ela muito estranha. Ela explica, não, eu não sei o que é, o que tá acontecendo. Ela fala, mas por que você tá reescrevendo a música? Ela tá falando, mas eu não acho que essa música tá certa ainda. E as duas meio que têm uma fricção, não é nem uma discussão. Elas são tipo, não tô te entendendo, por que você tá assim? Elas não estão completamente melhores amigas, mas ainda não é uma discussão. Enquanto isso, os fãs dos Saja Boys estão crescendo cada vez mais. Eles estão com 50 milhões de fãs. E a Rumi pede pra encontrar ele e falar, olha, se você me ajudar nesse plano, a barreira vai ser selada, você fica pra fora e você não vai ter que se preocupar mais com os demônios. O que você acha? E daí ele fala, mas você acredita nessa história mesmo? E ela fala, é tudo que eu tenho. Eu nasci de um erro. Tudo que eu tenho é a esperança de que pode dar certo, sabe? E daí ele fala, não sei, não é bem assim que funciona. Daí ela fala, tem uma coisa que eu sei, é que todos nós temos o direito de ter esperança e quem decide ter esperança é você, mais ninguém. E ele fica tipo, será? Quando ele pensa será, ele cai no inferno. E o demônio fogo fala, você acha mesmo que você vai ser livre? Você acha? Até porque se você achasse, você não teria mentido pra ela. Porque na verdade, ele não tentou ajudar a família. Ele abandonou a família e viveu uma vida de riqueza sozinho. A família ficou na pobreza, a irmãzinha e a mãezinha dele. Então, ele tem motivo pra ter culpa, ele motivo pra sentir vergonha, porque ele fez cagada. E as meninas estão ensaiando agora a música do ódio, fazendo a coreografia, e elas vão lançar essa música no Idol Awards, eu acho que esse é o nome, que é uma premiação de quem é o melhor idol de todos. Só que não tá indo bem, porque a Rumi não tá sentindo a música, ela tá achando a música estranha, sabe? Ela fala, não acho que essa música esteja certa. E as meninas falam, agora você acha isso? E elas começam meio que ter uma fricção, o empresário chega com um monte de comida falando, meninas, eu sei que tá difícil pra vocês, e nessa hora elas sentem que demônios estão vindo. E agora eles são muito milhares, porque a barreira tá cada vez mais fraca. E enquanto elas brigam com os demônios, elas conversam entre si, e a Mira tá falando, eu não tô te reconhecendo mais. Você tá do lado dos demônios, é isso? Ela fala, não tô. Ela fala, parece que sim. Enquanto isso, elas estão destruindo demônios de uma maneira fodástica e musical, porque tá acontecendo mais uma música. Melhor maneira de destruir demônios é através de um clipe musical. Nada ganha. Então ela tá meio assim com as meninas, porque a Zoe, que é sempre do bem, tá falando, amiga, tá difícil te defender, você realmente não tá matando os demônios, você realmente tá estranha, você fez a gente escrever a música e agora você não gosta mais da música. E daí ela fica triste e vai falar com quem? Ela vai falar com o Jinu, e o Jinu começa a conversar com ela fala assim, mesmo que você não me ajude, você já está me ajudando, porque eu fiquei tanto tempo escondendo as minhas marcas que eu acabei perdendo a minha voz. Frase boa. Mas você é a primeira pessoa que eu consigo conversar abertamente sobre isso, e por causa disso minha voz voltou. E daí ela começa a quê? Cantar uma música. E daí ele faz o quê? Canta junto. E eles têm um dueto falando como os dois são bons um pro outro. E eles flutuam simbolicamente num céu todo cheio de luzinhas, um negócio pastel assim, tão legal. Os dois encostam na mão do outro e daí as marcas de Avatar brilham e os dois têm um momento flutuando, enquanto astros de K-pop e demônio. E daí o Jinu percebe que quando eles estão cantando ele não escuta mais as vozes.
É como se o amor afastasse a culpa e a vergonha. Só que daí a música acaba e ele começa a ouvir as vozes de novo e ele fala que vai sim ajudar ela e ele sai vazado porque ele tem que ir pro inferno conversar com o demôniozão fogo, que agora tá maior ainda porque as almas estão chegando, já que a ideia de fazer uma boy band de demônios meninos super funcionou. E esse filme, que não tinha como ser mais perfeito, ela vai conversar com as meninas e ao invés de elas falarem coisas do tipo, você não tá me entendendo, você nunca me entende, pera, não vá, deixa eu falar uma coisa. Elas sentam e conversam e elas falam tudo o que elas têm que falar. A Rumi fala, eu não acho que a gente vai vencer eles com tanto ódio, porque nossa música é do amor e da alegria. E daí a Zoe fala, pois é isso mesmo. Se essa música não tá nem unindo a gente, quanto mais os outros. E daí a Mira fala, gente, eu sei que a gente aprendeu a vida toda que a gente não pode ser fraco, não pode demonstrar nossos sentimentos, mas eu sou uma pessoa difícil de lidar, sabe? Eu sou bem difícil, mas com vocês parece que não tem problema. Eu me sinto feliz com vocês e elas conversam e elas se resolvem. Porque existe comunicação entre elas. Elas cantam bem, elas são lindas, elas são maravilhosas, elas estão num fundo bonito, elas se vestem bem e elas se comunicam. Depois disso, elas decidem que elas vão cantar Golden mesmo na premiação e juntas como irmãs do K-pop. A abertura do Idol Awards é muito boa, porque o apresentador tá com... Eles usam bastante isso no K-pop, que é como se fosse um pirulito que ilumina. É uma lanterninha, assim, com a logo da banda, que inclusive, amo Huntrix, mas aquela logo e esse nome, nessa fonte, parece muito que é uma empresa de cibersegurança, sabe? Parece bastante que eles vendem VPN. Ele mostra e ele fala, todos são flocos de neve únicos, mas quem é o mais único de todos? Quem estará no topo da montanha? Quem encontrará seu lugar ao sol? E daí mostra o planeta Terra, e daí mostra que o apresentador virou a Lua. Tipo ele e a Lu. E ele ainda tá segurando as luzinhas. E o show começa, elas estão todas bonitas pra cantar Golden. Elas vão se apresentar por segundo, só que parece que a banda dos Saja Boys começa a brigar e elas têm que se apresentar primeiro. Elas se apresentam lindamente bem, e daí tem uma hora que a Rumi tem que solar, e ela sola a música e ela sobe num bambolê dourado e ela vai cantar pra todo mundo e nessa hora as meninas estão pra fora. Depois elas entram de novo. Enquanto a Rumi tá solando, as meninas veem que o empresário dela foi meio que preso. Elas vão atrás e na verdade o empresário é demônio. Os demônios que estavam com ele também são demônio e elas ficam tipo, eita! E nessa hora os demônios se fingem das duas meninas, da Zoe e da Mira, e começam a cantar Take Down, que é a música do ódio. A Rumi começa a cantar junto, meio que pra não ficar feio, sabe? Porque elas sabem a coreografia, mas as meninas começam a acusar ela e começam a causar culpa e vergonha. E ela fica, não, não, não. E elas começam a rasgar a roupa dela na frente de todo mundo. E aí todo mundo vê as marcas dela. Inclusive as meninas descobrem que ela é meio demônio e elas ficam assustadas, horrorizadas e amedrontadas. E elas apontam uma arma pra Rumi e a Rumi sai correndo chorando. Ela encontra o Jinu e fala, eu não acredito que você planejou tudo isso. Ele falou, sim, algumas pessoas não têm salvação. E ele sai vazado pro inferno e ela vai conversar com a tia dela. Ela tá indo conversar com a tia dela, as meninas são deprimidas e o poder dos Saja Boys começa a aumentar. Eles começam a aparecer em telões e eles estão falando pra elas que eles são muito tristes com o fim da banda Huntrix, mas que vai ter um super show acontecendo em tal lugar e que todos deviam ir. Todos começam a se sentir muito culpados e muito envergonhados, inclusive a Zoe e a Mira. E todos meio que entram numa hipnose de culpa e todos estão indo em transe em direção a esse show magnífico dos Saja Boys, que vai ser o show que vai pegar as almas tudo. Enquanto isso, a Rumi vai lá falar com a tia dela, falando, tia, acaba agora com o que você deveria ter feito quando eu era pequena e entrega a espada pra ela matar a Rumi. E ela fala, eu não consigo. Eu prometi que eu ia livrar o mundo dos demônios, mas eu não sabia que ele viria na forma de uma menininha. E eu fiz tudo o que eu podia pra te aceitar e pra te amar. E daí ela fala, não, você me fez eu me esconder. Você fez eu mentir pras minhas amigas. E ela fala, não se preocupa. Logo, logo isso vai passar. Por que você nunca me aceitou do jeito que eu sou? Daí ela fala, eu te aceitei dela. Me aceitou completa. Meio demônio. Enquanto isso, ela já tá meio demônio mesmo, tá com o olho brilhando, assim, bem bela. E daí ela fala, não, 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 não. Não, sobrinha. A gente precisa que você se acalme. Eu vou falar com as meninas, fala que é tudo mentira. E a gente vai reestabelecer a barreira. Rumi, que agora tá empoderada, fala, se a barreira é pra ser desse jeito, é melhor nem ter barreira. E ela sai vazado, bravo. Enquanto isso, todo o planeta Terra está nesse show em transe. E os meninos vêm em full demônio. E eles vêm com um chapéuzão, uma roupa maravilhosa.
E eles começam a cantar pra todo mundo. E é lindo, e é bem legal. E todos eles vão meio que pro inferno por causa disso. Mas é bem legal. A Rumi chega sozinha, toda cagada, toda destruída, toda descabelada. E o demôniozão fogo fala: você não tem nenhum poder contra mim. A barreira está destruída. Ela fala: sim, mas está destruída para uma coisa melhor ser construída no lugar. E ela começa a cantar outra música. E essa música faz com que as meninas se juntem a elas. E as três começam a cantar. Só que o demôniozão fogo fala: vocês são... E daí a Rumi chega pra cortar o demônio fogo com a espada e ele fala: eu sou muito forte pra você. Mas daí o Juno aparece e protege ela. E fala: você me deu esperança. E ele fala: não, você vai morrer. E daí ele fala: você devolveu minha alma, agora eu dou ela pra você. E daí ele desaparece. Eu espero que desaparece até a sequência desse filme, porque ele é ótimo, ele é maravilhoso, eu amo ele. E daí as meninas junto, e daí elas começam a cantar, e daí todo mundo começa a aproveitar a música, e a luzinha azul aumenta, e delas se sentem poderosas com as pessoas inspiradas pela música. E como que isso é demonstrado? Com luzes holográficas brilhantes. Tão bonito, tão legal. Elas super poderosas e elas conseguem destruir o demôniozão e tudo fica bem em formato de música. Porque tudo é em formato de música, porque é um musical, porque é ótimo. E elas estavam com a roupa do Golden, que ela é preta com dourado. E daí quando elas conseguem derrotar o demôniozão, a roupa delas é igual, só que toda branca com dourado. Porque eles se preocupam com esses detalhes nesse filme. E enfim, a Rumi pode ir na casa de banho com as meninas e ela se sente relaxada. Agora ela pode usar cropped, ela pode usar regata, porque ela não tem nada pra esconder de ninguém. E daí as três decidem descansar por um tempo, já que elas literalmente salvaram o mundo de um demôniozão em formato de fogo. Só que delas vêm os fãs e falam: ah, pra que descansar? E elas vão lá conversar com os fãs, porque elas gostam de verdade dos fãs. E o filme acaba com a música do Takedown, dessa vez cantada pela banda Twice. Porque, como eu falei, todo mundo que soube desse filme ficou muito empolgado e quis participar. Gente, esse filme, ele é a prova de que dá pra fazer personagem feminino fodão. Vamos lá. Tudo que eu reclamo pra vocês sobre esse tipo de filme. Nenhuma das meninas tem problema com o corpo. Então não tem nenhum momento delas olhando pro espelho, chorando, falando que eu tô tão gorda, eu sou tão feia. Elas têm confiança na beleza delas. Tanto que uma hora o Gino fala: você não é meu tipo. E daí a Rumi responde: eu sou o tipo de todo mundo, tá? Então elas têm confiança. Elas são poderosíssimas e destruidoras. Mas elas fazem isso muito bem vestidas. Então a preocupação com a fodeza de lutação de demônios é equivalente à qualidade das roupinhas. Elas, quando veem os meninos, elas ficam babando por eles. Então elas demonstram essa parte das mulheres também fogosas por homem. Elas falam isso abertamente como elas estão interessadas. Elas não são perfeitas. Cada uma tem defeito e elas não necessariamente perdem todos os defeitos até o final do filme. Elas aprendem a lidar as falhas uma das outras. Elas, além de tudo, elas são super engraçadas. Elas têm uma personalidade completa. Elas são fofinhas, todas maquiadas, cheias de glitter, elas sabem coreografias, elas cantam bem. Elas são a prova de que você não precisa fazer uma Capitã Marvel que não tem uma porra de um defeito, que o poder dela é tão invencível que ninguém consegue explicar o que ela faz com aquela porra daquela luz. Qual que é o seu poder, Marvel? Luz. O que essa luz faz? Depende. Às vezes ela destrói uma nave, às vezes faz eu voar rápido, às vezes eu consigo respirar no espaço. Depende. É uma luz. E ela é bem poderosa e ela é mais poderosa que tudo. Elas não precisam ser super sérias, super preocupadas em parecer um profissionalismo, uma excelência. Esse pacote completo não é comum no cinema. Ela tem que se sentir feia, ela tem que ser muito séria, ela tem que nascer perfeita, preparada e pronta do zero. As meninas do filme são a base perfeita de personagens femininas fodas. Tudo isso num cenário bonito, sem desmerecer coisas que o público adolescente gosta, que é a cultura do K-pop, a cultura dos idols. Tipo, é tudo feito com muito carinho, muito respeito, muito interesse, sabe? Esse filme, ele é sensacional em tantos níveis diferentes. Eu recomendo muito que você assista esse filme se você gosta de animação, música pop no geral e musicais. Isso. Assistam, me contem nos comentários o que vocês acham e me digam se vocês conseguem ver todo essa profundidade de personagens que eu estou falando pra vocês. E é isso, gente. Gostaram do vídeo? Eu gostei do vídeo. Eu fiquei mais de 4 horas me arrumando pra fazer um vídeo de 40 minutos. Mas tudo bem. Tamo junto. Vocês viram a galinha de inverno? Galinha de inverno! Eu vou pôr o arroba aqui da pessoa que fez essa... Ela também fez um casaquinho.
mas o casaquinho ficou meio cheio, daí quando ela usa só o casaquinho, ela não vai usar o resto. Eu vou pôr o arroba aqui, ela faz várias coisas legais de crochê, ela fez uma neurinha de amigurumi, vou pôr a neurinha aqui, e daí eu pedi pra ela fazer mais roupinhas pra minha galinha, porque eu gosto que a minha galinha tenha mais roupas do que eu. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Eu sou tão legal. Dá uma olhada na minha descrição. Tem grupo no Telegram. Tem a nossa planilha gigantesca de indicação de filmes. Se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do meu canal. E a gente se vê na próxima semana. Ou a qualquer momento.